Boa noite, meninas. Quem está sentindo a presença gloriosa do Senhor neste lugar? Quem tem ouvidos e que o Espírito já está falando conosco. Eu tenho certeza que desde a abertura do culto, você que está conectada com o Senhor, que não veio para brincar. A gente não veio para uma social, não. A gente veio para receber aquilo que vem de Deus. É por isso que nós estamos conectadas. É por isso que nós estamos desarmadas. É por isso que nós estamos abertas para ouvir a voz, a doce voz do Espírito Santo, dando a direção, trazendo renovo, distribuindo dons, dando discernimento, sabedoria, cura. São palavras que o céu já liberou sobre as nossas vidas neste lugar, nesses 2 dias de conferência. Milagres irão acontecer. Gente, eu estou sentindo graça de Deus nesse lugar. Da pastora, aleluia, e de toda a equipe. Eu tenho certeza que foi resposta de oração. Aliás, tudo aqui, tudo foi gerado através de muitas orações. A gente percebe a equipe em sintonia, e tudo com excelência, né, gente? O Senhor continue abençoando, renovando, fortalecendo vocês, em nome de Jesus. O Senhor é com vocês, não tenha dúvida disso. Ministério lindo, abençoado, a gente sente a presença de Deus. Longas, vamos para o objetivo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração desde ontem, meninas. E deixa eu Ruth, e aí eu disse que eu ia confessar algo para vocês, porque eu relatei com Deus. Eu falei, ai Deus, Ruth, ela se conhece muito bem, escola dominical. Mas o Senhor disse no meu coração, só obedece, porque sou eu que conheço a minha igreja. Então o recado é para nós. E se conta no livro de Ruth. Gente, está queimando meu coração desde ontem. E eu, Deus, é Ruth mesmo, Deus, é Ruth mesmo, Deus, é Ruth mesmo, é Ruth. Ruth capítulo 4 diz o seguinte: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela, meninas, redobre a atenção, esse daqui que é um mistério para nós, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs-se no seu colo, e foi sua ama. Mas o versículo 15, a parte B: e ela é melhor do que 7 filhos. Você vai repetir só para gravar isso daqui. E ela é melhor do que 7 filhos. É bom fazer caras e bocas. Aleluia. Amada igreja, nós estamos diante de uma narrativa do livro de Ruth, que contém 4 capítulos. E a gente senta e em poucos minutos a gente vê uma história que começa com um cenário muito trágico, e começa com um luto, começa com choro. É um livro que a gente se depara no capítulo 1 e fica, meu Deus. Começa uma narrativa como se fosse um diário de uma família. E esse diário começa se falando de um casal que estava lá em Belém, casa do pão. E de repente vem uma crise econômica terrível. E eu fico imaginando este casal, talvez em volta de uma mesa, como uma família. E nós precisamos voltar a esse ritual, talvez a palavra certa nem seja o ritual, nessa dinâmica, a palavra fica melhorzinha, a dinâmica em voltar a sentar à mesa. Cris, mas tu não sabe lá em casa. Se você tem isso, parabéns, porque hoje nós estamos percebendo que está tendo um declínio nessa dinâmica familiar, da família sentar em volta à mesa. Para comer
ali uma refeição. Primeiro, às vezes os horários são incompatíveis, o marido trabalha à noite, você trabalha de manhã, e depois tem a questão do videogame, celular, e e o menino fica no videogame, a mãe fica de um lado, e pega prato e vai para a televisão. Nós não somos esse povo. Nós somos um povo que trabalhamos para pelo menos uma refeição no dia, a gente sentar em volta da mesa, sim ou não? Isso é saudável, é curador. Quantas crianças, adolescentes, melhor dizendo, que eu atendia que não conhecia a história dos pais, porque não tinha esse momento do pai falar da história. Sua avó veio de lá fulano de tal, ou sua bisavó, porque não tinha esse diálogo que é saudável e traz na alma do desenvolvimento de uma criança e adolescente boas memórias. Quando lembro, falo assim: nossa, minha bisavó, ela veio lá da Itália, minha bisavó veio da Alemanha, minha bisavó veio lá da Ásia. Histórias de superação da família. Se às vezes não acontece nem com os casais. Quantos casais que eu dizia assim, isso a gente deixa para encontro de casal. Meu e meu esposo, a gente depois de muita superação, porque pensa num casal diferente. Sou eu e meu esposo. Não é diferente só fisicamente. Porque, gente, eu casei com ele em 2006. O varão não engordou 500 gramas. E eu engordei 30 quilos. Olha aqui. Isso é do mal. Eu sei que o diabo me pega aí. Eu estou brincando. E nós somos diferentes em tudo. Na alimentação. Ele é fleumático com um pouquinho de colérico. Eu sou sanguínea com fleumático. É uma loucura. Mas a gente deixa para outro encontro. Eu me convidando para encontro de casais. Viu, pastora? Receba. Estou brincando. Estou falando sério. Eu me convidando. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos voltar a essa dinâmica até entre os casais. Porque entre os casais, quantas vezes eu dizia assim: rapaz, eu não dizia isso, tá? É só para ficar chamar mais a atenção de vocês. Rapaz, o que tua esposa gosta? Eu gosto de tudo. Qual é o sonho? Qual é o seu sonho, mulher? Aí a gente percebe que não tem entre o casal, imagina entre os filhos. Mas nós somos mulheres que estamos aqui para sermos renovadas. E se caso isso tenha perdido, nós vamos lutar para resgatar. E não na nossa força, porque na nossa força a gente vai se cansar. Mas a força do Espírito que vai trazer renovo para nós neste lugar. Dizer: menino, sai essa fofoca. Na minha casa tem disciplina. E disciplina é sinônimo de amor. Atendi um jovenzinho, uma criança que tinha colocado fogo dentro da casa. Aí, duas coisas, porque quando chegou para mim um relatório da diretora da escola, e esse menino, ele tinha todas as características do TOD, né, que é um transtorno opositor, cuspia na professora, batia na professora, enfim, eu falei duas coisas: ou esse menino tem um transtorno psiquiátrico sério, ou esse menino está com demônio, pode trazer. Isso eu pensei, tá? Aí chega um menininho magrinho desse tamanho, da recepção. Aí eu falei assim: é esse menino que está tacando terror em casa? Tacando terror na escola? Falou: é. Eu falei assim: vem comigo. Deus já me fez grande de 1,80 m para assustar. Ok? Isso ajuda. Eu falei: rapazinho, vem comigo. Meninas, sem brincadeira. No quarto atendimento a mãe chega e fala assim: Cris, o que você fez com meu filho? Ele está calmo. Sabe o que eu fiz? Ali na terapia, no jogo lúdico, enfim, a gente tem uma caixa que é voltado, né, uma terapia diferencial para criança. Tirei sapato, sentei no chão e observei e vi esse menino. Sabe o que estava acontecendo lá em casa? Não era transtorno opositor, não era demônio, não era nada disso. Sabe o que é isso? Esse menino estava gritando: alguém, por favor, me veja, me põe em limite. Ele estava testando a família. Porque o pai e a mãe trabalhavam o dia inteiro, deixavam o menino dormindo na casa da avó e pegavam o menino dormindo e a avó, enfim, com aquelas tarefas, com um monte de neto. E ele estava testando, sabe o que ele estava gritando? A alma daquele menino: ei, por favor, me dê disciplina. Alguém precisa me parar. Isso inconsciente. Quando começamos a trabalhar, eu te vejo. Você não está sozinho. Aí vem o quê? Regras. E, gente, é sinônimo de amor. Se sente cuidado. Então, lá na nossa casa tem regra do videogame, sim, né? Mas vem comigo, que esse não é o tema de família que nós vamos trabalhar aqui. Mas eu fico imaginando essa família em volta da mesa e falando assim: Elimeleque, Noemi, a situação está difícil, Noemi. Vamos para Moabe, porque lá
estabilidade financeira, não está tendo a crise que está tendo aqui. Este lugar ainda é na época de Juízes, este lugar ainda não tem nenhum monarca, não tem rei, todo mundo é dono de tudo, enfim. Eu fico imaginando Noemi falando assim: meu bem, gostei da ideia, porque aqui está uma crise financeira, uma instabilidade econômica. Talvez Moabe, lá eu consiga pagar uma escola particular. Talvez em Moabe eu consiga ter uma casa melhor. Planos, sonhos. E não há problema de sonhar. O sonho é bom. Quem não sonha já está com problema emocional seríssimo. Precisamos sonhar. E Deus vai trazer novos sonhos para o seu coração. Ou vai renovar sonhos. Vai ressuscitar sonhos que você está falando é impossível. Olha para a sua realidade e diz: é impossível. Mas eu sinto graça de falar: ei, o nosso Deus, Ele pode sim gerar esse sonho. E esse sonho pode nascer, crescer para a glória dEle. É que hoje a gente vive num mundo tão terrível, tudo difícil, que a gente fica com medo de sonhar. Mas volta a sonhar. Volta a sonhar. Volta a sonhar. Com sonho você coloca objetivo, meta, enfim, o autoconhecimento, para onde eu vou, o que eu preciso deixar para realização. Isso dá esperança, resiliência. Não tem problema sonhar. Mas quando esse sonho não inclui Deus, aí pode ser um problema. Porque aí vamos no nosso achismo, na nossa força, no nosso intelecto, e nem sempre a gente acerta. Mas quando Deus está no negócio, Ele abre portas, Ele supre todas as necessidades. Estava falando para o pastor Mike que esses dias lá na ONG nós estávamos precisando de um valor X para honrar com compromisso. E aí realmente, aí veio uma pessoa, mandou um zap e falou: pastora Cris, me dá a conta do Thalita Cume que eu quero depositar uma oferta. Eu falei: amém, varão, que Deus abençoe. Meninas, foi o valor exato que caiu na nossa conta. Eu e a Thaís ficamos gritando igual duas crianças lá, igual duas crianças celebrando. Aí o pastor Mike falou uma coisa bem interessante, que depois eu vou escrever. Ele falou: quando Deus aponta, Deus paga a conta. Eu gostei, mas eu gostei disso. Aleluia. Agora vai ser, vou falar para tudo quanto é lugar isso daí. Deus, Ele entra com providência. Quando o Senhor falou assim: Abraão, sai do meio, Abraão. Abraão ouviu a voz do Senhor e o Senhor se responsabilizou em tudo. Agora, diferente de Noemi e Elimeleque, nós não vamos ver o casal orando, pedindo: Deus, é do Senhor isso? Deus, o que eu estou sentindo vem do Senhor. Porque às vezes o nosso sentimento, ele nos engana. Porque às vezes o nosso sentimento está alterado por uma dor, uma frustração, algo que não ressignificamos. A nossa alma, que é a sede das emoções, se ela não estiver alinhada no Espírito, ela tem a tendência de levar por caminhos que geram dores. A alma, sede das emoções. Sabe qual coisa? Confiar no coração? Não confia no teu coração, duvida. Às vezes a gente precisa duvidar. Às vezes a gente precisa duvidar. Porque nem sempre o que você está pensando é de fato realidade. Quantas vezes a gente tem uma impressão de falar assim: eu acho que fulano de tal não está gostando de mim. E às vezes não tem nada a ver contigo. Fulano de tal está cheio de problemas. Às vezes criamos coisas apenas no mundo da fantasia, e não é de fato algo real. E nós precisamos parar. Isso é autoconhecimento, meninas. O que eu estou pensando é real ou é apenas uma possibilidade? O que eu penso sobre mim é real ou é resultado de uma infância de negligência, de abandono, de violência? Porque às vezes, com a trajetória chamada vida, vamos desenvolvendo algumas crenças limitantes dentro de nós. Crenças que eu digo que são falsas verdades sobre você, que você não é. Porque às vezes a sua baixa autoestima está muito ligada ao que você vivenciou de uma forma negativa na tua infância. Uma autocomiseração, uma sensação de rejeição, de falta de pertencimento, talvez começou lá na infância. E não é realidade. Porque você tem potencial incrível, você tem dom, você é escolhida, foi escolhida, justificada, perdoada.
Deus te fez com esse jeitinho mesmo? É com essa altura? É com esse jeitinho de falar? É com esse cabelo? É com esse narizinho? Deus te fez assim, garota. Se valorize mais. Você não é o que aquela pessoa, ou situação, ou circunstâncias ditou para você, porque talvez você tenha passado na vida e tenha encontrado narcisistas, psicopatas, pessoas maldosas, pessoas que traíram. Ei, garota, ó a libertação da sua alma. Quem te traiu te perdeu. Quem te deixou te perdeu. Levanta essa cabeça, dá um beijinho no ombro e diga: sai da frente, Satanás. Se valorize, garota. Se valorize, levanta a cabeça. Ninguém comeu o quilo de sal que tu comeu aí, porque uma olha pra você desse jeito. Tu vai embora de bico. Ei, às vezes é muito mais sobre a outra do que sobre você. Aprenda a se conhecer, para que quando você ouvir algo, você tenha o discernimento. Ela está falando dela e não de mim. Ai, garota, tu é chata. Talvez seja muito mais sobre ela, como ela se percebe. E aí vai passando a vida. Aí a mãe, que não tinha terapia, que ia criando filho tudo na base da chinelada, ok? Puxão de orelha. Não tinha escolinha família kids. Era puxão de orelha para tu ficar sentada na igreja, ouvir o padre falar, ouvir o pastor falar. Não era assim? Era como educava. Aí você vai criando dentro de você: minha mãe não me ama, minha mãe nunca me amou, porque a minha mãe me batia. E isso vai gerando, gente, isso pro diabo. O diabo gosta disso, viu? Ele gosta que essas crenças limitantes se sobressaem a nossa identidade, quem realmente nós somos, isso, quem somos em Deus. Porque quando entramos numa crise existencial, o porquê? Por que comigo? Por que minha família? Por que desse jeito? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu fiz a escolha da faculdade certa? Quando nós entramos nesse ciclo da crise existencial, ficamos vulneráveis para o inimigo das nossas almas, para jogar os dardos, como diz o apóstolo Paulo, na nossa mente, dizer: garota, você errou mesmo, você é inútil mesmo, você é feia, porque olha você, porque a outra, porque o casamento da outra, porque acabou a casa da outra, porque o carro da outra. Aí às vezes fica lá no Facebook já não existe mais, no Instagram, passando os feed, com uma alma que não ressignificou, mas até hoje. Porque hoje sairemos daqui ressignificando algumas coisas, sim. Aí o diabo fica potencializando: fulano emagreceu. Isso é comigo, viu? Se eu não ressignifico, daqui a pouco eu dou: Deus, eu não consegui emagrecer. É claro, eu não faço exercício físico e como demais. Ei, meninas, autorresponsabilidade. Eu estou falando assim, brincando com vocês, dentro das nossas limitações ou da vulnerabilidade. E quando eu brinco, né, falando sobre o emagrecimento: menina, como você está linda, maravilhosa, emagreceu. E eu tenho essa dificuldade, porque eu também não faço por onde. Autorresponsabilidade, eu não faço por onde. Por quê? Porque eu não tenho vergonha na cara. Isso não grava não, né? Porque às vezes nós sofremos em ver a outra. E eu falo sofrimento porque esses dias eu fui no médico, eu falei assim: doutor, eu estou cansada, eu estou ministrando e meu ritmo tá ficando lento. Eu não sou assim, eu sou de rodopiar no culto, eu não estou dando conta. Ele falou: Cris, é porque está sobrepeso. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Ele tem que repreender a sua boca. Tem uma questão, não da estética, não, eu já passei por isso, mas de saúde mesmo. Por isso que eu falo isso e falo brincando comigo, ok? E chamo a atenção de vocês aqui pra mim. Porque nós precisamos também assumir a autorresponsabilidade. Se eu estou ficando cansada, eu preciso então assumir o que eu preciso fazer.
E isso é tão libertador, por quê? Eu sei o que é do outro, eu começo a desenvolver essa habilidade, o que é do outro e o que é meu. E quando eu estou assim, lá no Instagram, a minha alma, sede das emoções, não é levada a ter o quê? Inveja, competição, concorrência, vitimização, autocomiseração. Por que a outra? Por que eu? Por que eu? Não, porque a outra está pagando preço. Porque a outra está acordando 5 horas para fazer aquilo que eu não faço. Porque o ministério da outra está voando, é que tu não sabe o preço que ela paga. O carro da outra não sabe quanto ela está fazendo de hora extra e tendo que economizar sem comer pizza. E quando nós temos essa dinâmica interna, o inimigo não tem por onde nos acessar. Pegaram a visão? Ah, meninas, como nós precisamos passar por esse corredor, transitar pelo autoconhecimento, a autoaceitação, a autovalorização, trabalhar áreas das nossas vidas que o inimigo ainda põe o dedinho e ainda machuca, e ainda dói. Ressignifique esse passado, deixa, e faça desse passado um lindo testemunho para glorificar o nome do Senhor. Aí nós vamos voltar para a história, porque a hora está voando, gente, voando, meu Deus do céu, já é 9 horas, e eu preciso ir para o foco, porque tem algo muito especial da parte de Deus para nós. Aí o casal fala assim, vamos para Moabe, é melhor, mas não orou, não buscou em Deus, coisa da cabeça. Cris, quer dizer que eu tenho que orar para tudo? Eu, como uma boa pentecostal, eu oro para tudo. Ultimamente eu estou orando até para comprar aqui, essa área aqui. Meu esposo está desse jeito, dando glória a Deus o tempo todo. Mas eu sou daquelas que tem que orar para tudo. Só que tem uma corrente teológica que fala, não, Cris, não precisa orar para tudo. Não, tem coisa que está dentro do meu livre-arbítrio. Daquilo que eu acho certo ou errado. Eu faço uma avaliação. Mas tem tomadas de decisões na vida que é muito importante, que pode mudar e alterar a vida da família. Ministério. Se você toma, eu vou sair porque eu não estou gostando do ar-condicionado. Ei, Deus falou para sair? Não, por causa do ar-condicionado. Se tu sair, sai da rota da obediência. Coisa que Deus ainda não completou na tua vida. Ciclos que não foram fechados de maneira saudável. Estão comigo? Meninas, e para tudo. Às vezes a empresa onde você está trabalhando está difícil. Mas ora ao Senhor. Porque a porta que Ele abriu, Ele fecha. Não saia por conta de birra, por conta do chefe, por conta da menina, por conta do fulano, por conta de ciclano. Deus, se essa porta o Senhor abriu, não é essa que eu vou ficar para a minha vida inteira. Mas me sustenta, porque isso está fazendo com que eu pague minha casa, meu carro, coloco crédito no celular, venho para uma conferência, vou comer uma coisa diferente, vou viajar. Pode alterar. E essa família olhou para a situação e disse, aqui nós não vamos ficar. Vamos para Moabe, lá é melhor. E foi. E aí como que começa essa história? Morte, luto. Noemi perde o marido, perde os 2 filhos, filhos já casados. Aí volta Noemi para Belém, de onde ela saiu, que a gente não vê narrativa da oração. E volta. Eu não estou falando que Deus é punitivo. Eu estou falando da importância que devemos buscar em oração. Porque quando oramos e Deus está conosco nos nossos projetos, em tomadas de decisões importantíssimas para as nossas vidas, até no momento de luto vem o Consolador que nos envolve com uma paz que excede o entendimento do homem. Aí, meninas, volta Noemi com as suas 2 noras. Quem lembra do nome das meninas? Ruth e... Isso mesmo. Olha aí, essa vem na escola bíblica. Ruth órfã. Só que nós vamos ver, e aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Dinâmica dessas 3 mulheres. 3 mulheres viúvas. 3 mulheres sem filhos. E filhos naquela cultura, principalmente homens, guarda essa informação. Era sinônimo de bênção, de prosperidade. Tudo aquilo que nós conhecemos no sistema patriarcal, ok? Aí nós vamos ter 3 mulheres. Noemi,
que diz: não me chames mais Noemi, porque Noemi significa agradável. Me chama Mara, porque amarga sou. Primeiro comportamento, dentro de uma luta, de uma frustração, de uma dor, tem pessoas que têm a tendência de ficar amarguradas. Dentro de uma bolha de dor. Não ressignificou o que eu acabei de falar para vocês. Vive naquele passado. Vive sofrendo o mesmo abuso, a mesma violência, porque quando fecha os olhos, repete a mesma cena. Sabe o que é isso? Teu corpo produz adrenalina, teu corpo produz cortisol da mesma maneira como foi lá. Ou seja, revive. Traz defuntos emocionais. Porque lá foi assim, porque deveria ter sido assim. E se tornam maras, tristes, depressivas. E a depressão tem várias ramificações, tá, meninas? Tem que ter responsabilidade para falar com vocês. A depressão tem a depressão pós-parto, tem a depressão que é uma depressão crônica. A ciência diz que filhos de pais depressivos têm 3 vezes a chance de se tornarem depressivos. Enfim, tem várias ramificações da depressão, o CID, ok? Mas às vezes a depressão está porque você não conseguiu soltar lá atrás. Ainda vive a dor daquela palavra que a pessoa nem lembra que falou. Que o irmão fez uma brincadeira, o irmão biológico fez uma brincadeira, e você ainda vive remoendo. E não te deixa ser livre. Talvez uma decepção com o pastor, com o líder que te machucou. Aí você vem para a igreja e diz que a partir de hoje eu não vou trabalhar e não vou fazer nada. Porque fulano me decepcionou. Porque a igreja é assim. Porque... Não. Ainda tem os remanescentes, aleluia. Tem pessoas que não confiam mais em pessoas, porque foram decepcionadas. Mas tem pessoas ainda sérias, gente. Tem pessoas do bem. Mara, o que está te deixando amargurada? Nós vamos deixar isso aos pés do Senhor nessa noite. E vamos resgatar a nossa essência. Você vai voltar a dar aquele sorriso, aquela gargalhada gostosa. Aquele sorriso tímido que você dava e que faz tempo que você não dá mais. Aquele sorriso gostoso, e não só o social, para a amiga achar que você está bem. Não, aquele sorriso gostoso, dentro do seu temperamento, que sanguínea, abre a boca. E sou eu. Eu queria ser fina. Geralmente a melancólica, né? A melancólica tem aquela... Thaís, é mais fina, é mais diva. Aquele sorriso gostoso. Vai voltar a dormir o sono de justo. Vai dormir gostoso, para acordar bem. Porque mulher que não dorme dá trabalho. Se você não entra no sono REM, garota, tu fica chata no outro dia. Tu fica chorona. Aí você não chora, faz birra igual criança. Aí tu fica reclamando, o cachorro tá latindo, tu fica irritada com o cachorro, que ele nasceu para latir. O pássaro tá cantando, tu tá irritada com o canto do pássaro. Algumas você tem que falar assim: menina, tu precisa dormir. Vai dormir. Mara, eu espero que não tenha Mara em nosso meio. Mas se tiver, a palavra hoje para você é libertação. Seja livre. Seja livre do luto. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Deus, Ele dá, Ele toma. Se temos essa maturidade espiritual, é entender, viver nessa rota da vontade soberana de Deus. Supere este luto. Já chorou o que tinha que chorar. Já passou por tantas coisas. Agora talvez seja o momento de sorrir. Ei, o tempo de cantar, ele chega. O tempo de cantar, ele chega. E aí, meninas, Noemi, não me chames mais Noemi, me chama Mara, porque agora eu sou amarga. Estou irritada. Tenta descobrir de onde vem essa irritabilidade. Está chorando demais. Ao autoconhecimento. Está tendo alteração, está ansiosa demais. Busque ajuda. Fale com alguém. Mas com alguém que tenha maturidade espiritual. Um profissional, como eu disse no começo. Buscar um profissional. Mas não fique no estado que você está. E a gente sabe, a gente percebe. Sim ou não, meninas? Quando nós não estamos bem. Sim ou não? A gente percebe. Mas também tem órfã, que é outra. Nora de Noemi. Aí Noemi está voltando para Belém. Aí Noemi olha para as duas, como vocês conhecem a história. Olha, meninas, volta para Moabe. Não vem comigo não. Porque primeiro agora eu estou uma velha.
amargurada. Eu tô depressiva. Eu tô chata. Não vai ter ganho nenhum comigo. Aí órfã, eu acho que olha para... E ela diz: e não vem comigo com esperança de eu ter filho, não. Porque mesmo se eu vier ter filho, não vai dar tempo de dar para vocês. O filho crescer e vocês casarem. Ok? Vocês estão comigo nessa história? Aí órfã, eu acho que faz as contas. E fala assim: eu vou ficar com esse problema? Mas de jeito nenhum. E diz a palavra que órfã retrocede e volta para os seus. Ela volta para Moabe. O que nós aprendemos aqui? O comportamento de órfã, retroceder no meio da caminhada. E nós precisamos, meninas, ter esse discernimento. Que ponto nós devemos avançar e o que momento que devemos retroceder. Eclesiastes, Salomão vai dizer: há tempo para todas as coisas. Mas às vezes nós estamos retrocedendo em áreas, em coisas que não é para retroceder. Cris, a luta está difícil. Vou deixar essa coisa de ser crente. Cris, eu quero casar, na igreja está difícil. Deixa que eu vou buscar lá fora. Ah, vai! Às vezes Deus está falando para você: ei, você tem chamado, você tem talento, você tem dom, mas você está querendo retroceder, deixar para onde? Para ir para onde? Para fazer o quê? Esquentar banco? Não, tu não foi chamado para esquentar banco não, garota. Tu foi chamada para produzir e produzir fruto para a glória de Deus. A poda é só para crescimento. Ah, garota, retroceder para onde? Ah, porque ficar essa coisa de igreja, ficar... Não. Nós não somos aquela que retrocede. Nunca mais se ouve falar do nome órfã. E a palavra diz que o Senhor não se agrada daquelas que retrocedem. Não. Você foi escolhida, garota. Já era o teu livre-arbítrio. Isso alguns teólogos reviram, né? O estômago quando escutam isso. Não. Agora, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim a sua vontade. Deus, eu vou avançar. Mas tem mar vermelho. E a palavra é: marche. Avance. Não é hora de parar. Ah, não. Nós somos um povo que nós damos trabalho para o Satanás, para o adversário das nossas almas. Quando ele pensa em jogar investimento, situações e circunstâncias para a gente parar, nós somos um povo que pegamos a bandeira que tem o leão da tribo de Judá e nós avançamos. Você acha que cara feia vai parar a gente? Esses dias eu fui ao podcast e foi polêmico o podcast. E só sei que eu tinha me passado, eu estava indo para um congresso de mulheres, em alguma cidade aí. Ô, pastora Cris, gente, o microfone agora tá bom. Deixa aí, vaso. Assim, pastora Cris, você viu o que estão falando na rede social de você? Eu acho que tem, pelo que eu contei aqui, tem umas 3.000 pessoas malhando você. E me mandaram. E eu estava indo para esse congresso, mas cheia. Até, e o povo gosta disso, né? Já algumas vezes acontece isso. Printa alguma coisa que falam mal nas redes sociais e manda para mim. Meninas. E estavam lá falando de onde vai ser a psicóloga. Eu estava fazendo uma crítica contra um filme aí, dentro da ótica psicológica, mas como cristã. E eu falei mesmo que eu tinha visto. Esqueci que estava sendo gravado. Enfim. E aí, claro, né, quem não é cristão endoidou. E aí recebi isso. Aí meu coração ficou meio que abatido. Na hora. Até pisar na igreja. Que eu fui e disse: ai, Senhor, será que eu cedi? Será que eu excedi? Será que eu deveria falar? Por que eu fui falar? Gente, sanguíneo fala depois que pensa. Ai, será que eu deveria ter feito isso? Ah, meu Deus, porque... Enfim, aquela coisa. Quando pisei na igreja, o Espírito Santo, porque eu fui triste. Mas quando eu pisei, eu falei: Satanás, eu sei quem me chamou. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que eu passei.
Eu sei quem me sustenta. Eu sei. Meninas, foi o dia que eu mais pulei no Espírito, mais gritei no Espírito, porque, Satanás, tu não vai me parar com comentário de quem não comeu o sal que eu comi. É o meu Cristo Redentor, vive! E Ele me chamou, e Ele é meu general bom das batalhas, Ele vai na minha frente, e eu vou! Assim é com você também, assim é com você também, garota! Parar por conta de falta de curtida nas redes sociais. Parar porque ninguém curte. Nós somos um povo que quando levantamos ao amanhecer, Satanás e seus demônios olha para nós, coça a cabeça, fica endemoniado dizendo: o que eu vou fazer com essa mulher? Porque ela é cristã de verdade. É filha. É escolhida, tem identidade firme na rocha, ela sabe quem ela é, não é por conta de beijinho, não é por conta... meninas, precisa muito para fazer com que a gente pense em retroceder. Nós somos um povo que nós estamos avançando contra o sistema, contra este mundo, sim, levantando a bandeira da verdade e da palavra. Precisa de muita perseguição, e mesmo assim, diante da perseguição, com possibilidade de morrer, nós somos um povo, como está na Coreia do Norte, em outros lugares, da Jornada 1040, os cristãos estão morrendo adorando a Deus, porque até diante da morte, o povo cheio do Espírito Santo, sabendo quem Ele é, sabendo quem Ele serve, nem a morte para, porque do jeito que a gente tomba na terra, a gente se levanta no céu, na presença de Jesus. A gente faz como Paulo, que para mim morrer é lucro. A gente faz como Pedro, segundo a tradição, diz que Pedro para ser crucificado diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica, mas de cabeça para baixo. Sabe o que é isso? Nem na frente da uma intimidação, tentando acabar com a nossa vida, nós somos um povo que nós vamos para Nova Jerusalém e ninguém nos para. Maturidade espiritual é como Jó: não vim do ventre da minha mãe e não voltarei. Se Deus deu, Deus tirou. Aquela coisa de Jó. Meninas, a gente não retrocede. A gente não retrocede. Orfa retrocedeu, mas aí tem Ruth. Aí Ruth, ela diz assim para Noemi, aquela palavra linda de aliança, né? Onde tu fores eu vou, teu Deus é meu Deus. Quem lembra disso, diga glória a Deus. Para ganharmos tempo. Ela faz aquela aliança. E Ruth é daquela que tem problema, regaça as mangas. Aqui fala regaça as mangas para trabalhar? Não é palavrão não, né? Sabe aquela que foi regaça as mangas e fala assim: eu sou a solução, o que precisa? Eu estou com luto, eu não estou entendendo nada, só que eu não vou parar. Eu sou a solução ao invés do problema. Já tem uma sogra depressiva, já tem a outra que deixou. Pode contar comigo, sogra. Eu vou contigo, porque uma coisa eu sei: o Deus que você ministrou para mim em Moab agora se tornou o meu Deus. E se o seu Deus for o Deus que tu falou, agora Ele está comigo. Essa mulher teve fé, porque só a gente com fé para fazer essas coisas. Todo mundo está falando assim: não abre essa loja não, está em crise. Está falando assim: Deus falou para eu abrir, eu vou abrir mesmo em crise. Eu não sei de onde Ele vai mandar comprador, e Deus manda. É só quem tem fé. E aí Ruth é a solução. Ruth é aquela que não fica na roda da fofoca. Aqui não tem, lá em Campinas tem alguns assim, lá na nossa igreja, que fica na roda da fofoca e falando o que acha que precisa melhorar, o que acha que precisa ter, mas não ajuda. É aquela que não está no ministério. É aquela que não fala assim: porque o banheiro está sujo, porque não tem papel higiênico, porque essa igreja, não sei o que, não sei o que. Mas não é que fala assim: pastora, pode contar comigo, o banheiro precisa de assistência, conta comigo, eu vou chegar mais cedo, porque eu vou colocar papel higiênico e arrumar bonitinho lá. Aqui não tem, aleluia. Em Araçatuba todo mundo é liberto disso. Mas lá, roda de fofoca. Não, Ruth não é dessas. Ruth é a solução. Ruth é aquela que fala assim: está precisando de fazer o quê? Pode contar comigo, bota meu nome aí. Eu vou, eu faço. Eu sou limitada, mas o que eu posso fazer dentro da minha condição, eu faço. Eu não estou falando para você querer ser uma heroína.
de pegar coisa que não é para pegar. Porque também tem muitas mulheres que não tem desconfiômetro. Tá doente porque tá pegando coisa que não é para pegar. Abraçar tudo. Não, discernimento. O que tu precisa abraçar e o que tu precisa deixar. Mas agora eu estou falando de Ruth, que ela entendeu que fazia parte de uma missão. Ela abraçou com responsabilidade. E a menina, a gente vai ver o resultado final disso. Ruth então diz, então eu vou contigo. Eu vou para Belém. E ela vai, sendo moabita, com todos os riscos de ser, né, da discriminação. Ela foi. E chega lá, meninas, resumindo. Porque eu quero fazer uma oração específica com vocês. Ministério de Louvor vai deixando o Espírito Santo conduzir vocês para pensar no louvor para a gente fechar, amém? Aí Ruth, que é a solução e não o problema, um pouquinho madura, porque a Ruth não é aquela que sai do grupo, não. Ah, porque eu não gostei do que falaram, sai do grupo, não. Não é aquela que bota fogo na fogueira da família, dizendo, pro marido, você viu seu irmão, chamou a sua outra irmã pro churrasco, mas você nem mandou WhatsApp. Não, garota, nós não somos assim. Nós somos aquela que quando não chama, a gente se chama. Ah, menina, você não chamou, mas eu chamo você pra minha casa, vem comer um bolinho, garota. Isso é bom demais, gente. Isso é libertador, gente. Quem está comigo? Aleluia. Aí Ruth é dessas. Foi madura. Teve resiliência. A gente fala muito de resiliência hoje, né? Resistir nos momentos difíceis. No enfrentamento. E ela foi. Chegando lá, meninas, ela não chegou com as pampas. Não, chegou por baixo. Porque ministérios, para ser sólido, meninas, nunca começa nos holofotes. Começa no deserto. Assim como Jesus nos ensinou. Jesus, quando começou o ministério dele, não começou com a multidão correndo atrás dele. Começou no deserto enfrentando Satanás. Aí Ruth chega lá, pegando as sobras das espigas, das hebreias, o resto. Imagina uma mulher que era do lar, de repente, com luto, sem esperança porque não tinha filhos, em uma terra estrangeira, que eles não gostavam dos moabitas, que nós conhecemos essa rivalidade. Pega o resto, as sobras. Eu fico imaginando, meninas, ela num sol quente, e pegando as sobras, eu fico imaginando que naquele momento, naquele tempo, tinha mulheres igual nos dias de hoje. Sabe aquelas mulheres que olham de cima e embaixo? Sabe aquela que discrimina por conta da roupa? Sabe aquela que olha menosprezando? Ainda tem gente assim. Eu me lembro, eu não sei se eu contei da outra vez. Ah, meu Deus do céu, olha eu querendo abrir janelas. Eu me lembro que quando eu estava, eu não sei se eu contei esses fins de que estou escutando pela primeira vez. Quando eu ainda era estagiária. E tinha uma psicóloga que era minha diretora na empresa que eu estagiava. E eu vivia numa luta. Se hoje eu vivo, imagina aquela época. Meu pai doente, uma luta terrível. A gente sem dinheiro, eu e meu esposo estagiário, vendendo a marmita, enfim, aquela coisa toda, né? Aí, eu me espelhava naquela diretora, porque ela era chique, sabe, gente? Chique, cara de rica. E eu disse para uma das meninas lá, que também tinha uma hierarquia acima de mim, porque eu era estagiário, né? Todas eram, né? Aí eu disse assim, ai fulana, quando eu terminar a faculdade, eu quero ser igual fulana de tal. Ah! Ela olha desse jeito. Não. Mas com cara de nojo. Não. Fulana de tal tem sobrenome. Fulana de tal nasceu num berço de ouro. Para ser psicóloga como ela é, precisa vir de berço. Isso estou falando de anos atrás. Para ir para consultório tem biotipo. Não, Cris. Não se frustra, amiga. Meninas, aquilo caiu como uma bomba no meu coração. E eu disse, é verdade. Sou filha do meu pai. Começou aquele cenário, né? Do jeito que o diabo gosta. Improvável. Meu pai é alcoólatra. Me deixou aos 8 anos em casa da minha avó. O negrão que deu trabalho para minha mãe. Com enfisema pulmonar. Morava na periferia terrível. Eu ia lá cuidar do meu pai. Sem condição nenhuma. Ficava naquela fila de... Enfim, uma luta. E eu comecei a criar... crença. Por conta de uma
fala. Todas as falas que vêm para roubar os planos de Deus cairão por terra em nome de Jesus. Porque quem faz não é você, quem faz é Deus na sua vida. Todas as palavras malditas que lançaram sobre a tua vida, cai hoje por terra em nome de Jesus. E vamos blindar, meninas, aquilo que nós vamos receber. Nem tudo que falam sobre nós, aquilo que eu disse, é sobre nós. Às vezes é muito sobre o outro. E entrou no meu coração. E quando eu fui para a área clínica, resumindo, que a ideia não é contar testemunho. Fui para a área clínica, Deus fez um mover e aleluia, glória a Deus. Certo dia, o telefone toca, aí a recepcionista naquele momento estava trabalhando comigo. Falou assim: Cris, fulana está na linha, quer falar contigo, dá tempo para atender? Aí eu falei, claro, fulana, dá tempo. Aí atendi o telefone, fulana, lembra daquela que olhou de cima embaixo? Fulana, como você tá? Cris, deixa eu contar alguma coisa. Deixa eu perguntar algo para você, Cris. Eu falei, me conta. O que está acontecendo com você? Porque na nossa classe, porque os psicólogos se comunicam muito. Lá, não sei aqui a realidade, mas lá em Campinas, geralmente os psicólogos agora estão se unindo. Mas antigamente tinha uma divisão diferente dos médicos. Os médicos se unem, são parceiros. Agora a psicologia parece que tinha uma rivalidade, enfim, Só sei que ela disse assim, mas isso há muito tempo, O que está acontecendo? Porque estão falando que a sua agenda está lotada. Quem é o seu agente que está fazendo a tua agenda? Eu disse, é um homem. E não é do Brasil, não. Chama Emanuel. Eu preciso conhecer esse homem. Eu disse para ela assim, menina, ele é estrangeiro. Mas vamos tomar um café comigo que eu vou apresentar esse homem para você. Sentei com ela no café na padaria, que uma padaria gostosa que temos lá. Enfim, e comecei a falar quem ele era, o Emanuel, aquele que está presente. No final eu estava falando de Jesus Cristo para ela. Ela se converteu e hoje é uma bênção, é uma parceira que eu passo paciente para ela. Mas, lembra? Não. Deus ainda busca os improváveis, para a glória do nome dEle, para que o vaso não se glorie, que resplandeça a glória dEle sobre nós. Você é improvável? Menina, tudo está na fila de viver experiências lindas com Deus. Aí Ruth, talvez tenha vivido o que eu vivi. Não, você não tem um biotipo, você não tem sobrenome. Quem vai procurar no caderninho lá, psicóloga Cristiane Isabel Santos da Silva, porque é meu nome de pobre. Mas Deus vai mandando. Meninas, eu fico imaginando Ruth naquele deserto, com pessoas discriminando, dizendo, casada pela segunda vez, e o filho está desviado, e o filho usuário de droga, e ministério falido, e olha como ela está. Marido traiu, a empresa fechou, não está vendendo nada. Sabe? Eu fico imaginando Ruth dentro desse cenário, ouvindo isso, chegando até o ouvido dela. E se eu pudesse colocar uma canção nos lábios de Ruth, eu colocaria essa canção. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e desertos e mar que atravesse. Maiores que o meu Deus, e não vão me de caminhar se diante não se abre. O que Deus faz? Deus faz. Quem somos nós? Rompendo em fé. Labassuri canta lamanai, churianda lamanaias. Tira do
sobre as nossas vidas. Eu fico imaginando Ruth pegando as sobras e ouvindo isso. Não tem mais jeito, o diagnóstico foi de câncer, o marido traiu, saiu de casa, está com amante, o filho não conseguiu passar na faculdade, não tem dinheiro, não saiu do aluguel, olha aí, da família é a única que ainda paga, não trocou de carro, continua com o mesmo carro há 20 anos, o ministério não vai para frente. Ei, Ruth! Deus me trouxe nesta noite, nesta conferência, para dizer, vai florescendo no secreto com Deus, vai florescendo, pega as sobras, vai fazendo o que está nas suas condições, dentro das suas habilidades, faça, porque enquanto Ruth talvez sofria humilhações, tinha Boaz olhando para Ruth e dizendo, quem é essa? Quem é essa? Quem é? Ah, é umazinha aí que veio de Moabe. É uma que tentou o ministério. É uma que já está separada pela segunda vez. É uma que perdeu a mãe na Covid. É uma que o esposo deixou. É uma que estão falando que está traindo. Quem é? Boaz, observando. Ah, menina, você vem comigo para a gente finalizar. Enquanto Ruth estava sendo humilhada, é na empresa, não bateu meta, está sendo humilhada, Boaz está olhando. Boaz. Então tem toda aquela direção de Noemi, que nós não vamos entrar nisso, que é a direção maravilhosa. A gente precisa aprender com as mais velhas, viu, meninas? As mais velhas têm sabedoria. Meninas mais novas, escuta as vossas mães. É porque minha mãe é quadrada. Quadrada nada. Tem experiência de vida. E tem discernimento. Porque mãe tem um radar que se falou, menina, não casa. Não casa! Menina, essa amiga não é pra você. Sai dessa amiga. É porque minha mãe tá com coisa. Não, tua mãe tem discernimento. Que quando mãe tem, a garota obedece. Aí, Noemi dá direção no final da história. Boaz então resgata Ruth. Casa-se com Ruth. Ruth gerando no secreto. Sendo humilhada. Pegando as sobras. Os restos, mas pegando, dando o melhor, chorando. O resgatador vem, casa com Ruth. Aí chega no capítulo que nós lemos. Ruth então gera, não tinha esperança de gerar, gerou, vai gerar sonhos e vai nascer. Para de tomar chazinho abortivo da boca do outro, de terceiro. Gera para a glória de Deus. Ruth então gerou. Nasceu Obed. Obed é da linhagem de Davi. Davi é da linhagem de Jesus. Vamos ver o Novo Testamento inaugurando com o nome de Ruth. Na linhagem de Jesus. Cris, o que tu está querendo dizer? Vem comigo. Aquilo que nós vamos gerando, frutificando no deserto, atrás dos bastidores, na humilhação. Jesus está vendo, garota. Jesus está vendo o que tu não vê. Jesus escuta o que tu não escuta. Pode ficar tranquilo. Ele é justo e fiel. Ele é advogado. Ele que toma a tua causa nas mãos. Pode dormir descansada, garota. Se estão fazendo trabalho de macumbaria, dorme tranquila, garota. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Vai dormir, porque do mesmo jeito que bota a tua boca no sapo, Deus dá ordem para antes para desfazer e só vira um papelzinho. Vai descansar. Não fica presa. Está com inveja, parou. Você é guardada por Deus. Porque acha que fizeram uma obra de macumbaria, parou. Infinitamente aquele que maior, aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Ai, eu estou sentindo graça de falar que mulheres estão paralisadas achando que é obra de macumbaria, que o casamento foi desfeito por isso. Mas em nome de Jesus, o Senhor tem poder para quebrar qualquer tipo de obras. Fica tranquila, vai ser livre disso. Vai ser livre disso. Deus vai desfazer trabalhos de macumbaria contra a tua vida nesta noite. Eu não sou disso, gente. Eu não sou disso. Mas Deus é geracional.
é geracional. Só que Deus vai quebrar na tua geração, porque não vai alcançar a geração dos teus filhos. Coisas que estão paralisadas, hoje Deus quebra e diga: eu marco com meu sangue invertido na cruz, neste vai crescer. Aquilo que estava preso, amarrado, você fala assim: a gente vai, eu dou 2 passos e volto 3. Hoje Deus está falando: eu vou te desprender os seus pés, e você vai andar, vai voar, vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Eu não estou pregando triunfalismo, não. Eu estou falando de uma realidade. Você vai galgar em áreas que Deus já tem para você. Tem conhecimento, tem talento, tem dons. Dá 1 passo e volta 3. Até hoje. Hoje o inferno vai entender que quem te carrega pelas mãos é Jesus Cristo. Ah, meu Deus. Ruth, Boaz, o resgatador. E para finalizar, quem resgata não é Boaz, não. O nosso resgatador tem um nome: aquele que esteve morto, mas vivo está. Aquele que foi cordeiro, mas ressuscitou como leão. Aquele que é eterno, é rei, sumo sacerdote. Aquele que quando chega, ele domina, ele toma a casa, porque a glória é dele, o governo é dele. Aquele que tem todo o poder e tem um governo da igreja sobre as mãos dele. Aquele que governa os céus e a terra. Aquele que está acima de todos os nomes. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que é o Jeová Rafá. Aquele que cura. Aquele que com uma palavra demônios saem. Aquele que toca no esquife e a morte tem que retroceder. O teu resgatador tem um nome: Jesus Cristo. Jesus, Jesus, Jesus. O teu resgatador não é Boaz, o teu resgatador é Jesus. E aquilo que foi gerado no secreto, choro na madrugada, humilhação, engolindo seco, Boaz resgata, ela gera o filho. E para finalizar, ministério de louvor, anda cá, por gentileza. Termina as hebreias, dorme com esse barulho, meninas. As hebreias segurando o filho. Aliás, quem estava segurando é Noemi. Coisa linda. Até a sogra foi abençoada, porque quando estamos na rota da obediência, até a nossa família é alcançada pela misericórdia do Senhor. Pelas misericórdias. Aí, meninas, as hebreias, eu fico imaginando aquela cena, todo mundo vendo o bebê, e Noemi com um sorriso nos lábios. Aquela que era amarga, agora com a esperança nos braços dela. E as hebreias, que antes olhavam e diziam assim: não tem jeito, não vai ser feliz no casamento, vai ficar para a titia. Todo mundo casou, todo mundo teve filho na família, você é a única que não teve. O casamento não deu certo, mas das outras está dando certo. Você que tem o dedo podre. Saiu do emprego de novo, não terminou a faculdade, não tirou a habilitação. Todo mundo dirige, garota, você ainda não. Sabe essas. Meninas, estava agora tendo que reconhecer em público o que foi gerado no secreto. E elas falaram: Ruth é melhor. Pode ver o ministério de louvor, por gentileza. Melhor do que 7 filhos. 7 homens. Homens é gênero. Sabe o que está falando em público? As hebreias reconhecendo, dizendo: garota, se um filho é uma benção, imagina 7. Sabe essa mulher moabita? Vale mais do que 7 filhos, Noemi. Sabe o que Ruth estava ouvindo em público? Dizendo: mulher, você é valiosa demais. Porque se um menino é sinal de prosperidade, você vai... Sabe que ela está recebendo? O melhor elogio que poderia receber na época. Agora em público. Mas houve choro no secreto. Houve plantações no deserto. Ou no secreto. E no deserto, né? Só que em público o Senhor o exaltou. É assim com você. Se coloque de pé. Oh, aleluia.
Ah, garota, você não está entendendo. Ah, você não está entendendo. Eu quero orar para 3 públicos. O primeiro, se você chegou aqui como Noemi, você está triste, amargurada. Você já não está conseguindo ter leveza com seus filhos lá em casa. Você está perdendo a paciência rápido. E você sabe que você precisa ter um pouquinho mais de longanimidade, paciência, porque eles estão na fase de desenvolvimento. Não é fácil. Está perdendo paciência com o teu marido. Está irritada, está gritando demais. Você sabe que tem alguma coisa de errado com você. Você não era assim. Eu quero orar para as Noemis que entraram neste lugar, porque Deus vai trazer alegria de novo, leveza no teu coração, cura dos traumas, cura deste passado. Se você entrou aqui como Noemi, daqui a pouco eu te chamo, tu vai vir aqui na frente junto com a equipe de intercessão e nós vamos orar por você. Só que eu quero orar também por órfãos, por mulheres que estão querendo retroceder, dizendo: vou deixar ministério, Deus errou de me escolher, está querendo desistir, está cansada demais e não vou. Ou às vezes nem está no ministério, já retrocedeu, está aqui sabendo do teu talento, do teu dom. Deus vai falar assim: ah, menina, já era. Deus vai renovar a aliança com você. Vai voltar a profetizar, vai voltar a cantar, vai voltar a evangelizar, vai voltar a falar do amor de Cristo, vai voltar a orar, vai voltar a ser conselheira. Ah, mas estou tão cansada. Deus vai renovar suas forças. Retrocedeu, né, garota? Até hoje, porque hoje Deus te pega pelas suas 2 mãos e diz: anda cá. Eu não te dei espírito de medo, mas sobre a tua vida tem espírito de poder, de amor e de moderação. E quero orar por Ruth. Ruth que está na caminhada, mas está no secreto. E eu quero orar para que o Senhor renove as suas forças, para que mesmo se sentindo humilhada, mesmo sem entender, você permaneça com a certeza que Boaz está olhando para você. E no momento certo, na hora certa, Ele levanta e te resgata e te exalta para a glória do nome dEle. 3 grupos de mulheres, e acaba aqui a minha responsabilidade. Feche os olhos. Agora é uma batalha espiritual muito grande. Ah, desde o início, né, meninas? É o inimigo tentando te distrair, te dando sono. Não é só sono físico, não, há sono espiritual também. Mas agora, redobre as orações intercessoras, porque vai ter libertação neste lugar. Vai ter libertação. Enquanto o ministério vai estar cantando, eu vou contar no 3, tu vai sair do teu lugar com fé, que não vem para Cris orar, não. Vem com fé dizendo: Senhor, eu dou um passo na tua direção, porque eu estou como Noemi. Senhor, eu dou um passo na tua direção, porque eu estou como órfã, eu estou desistindo. Senhor, eu desisti. Renova as minhas forças. Ou eu estou como Ruth, sendo humilhada, achando que estou esquecida, estou pegando as sobras e estão zombando de mim. Mas Senhor, renova as minhas forças, porque eu quero chegar no final vivendo o que o Senhor tem para mim. Eu conto 1, fecha os teus olhos e vai se identificando que personagem que você é. Eu conto 2, aumenta a tua fé que está na presença daquele que vive, daquele que está na casa de oração. Eu conto 3, tira os pés do chão e vem, 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 vem. Ah, Cris, não precisa, precisa sim. Precisa sim, começa já matando o teu orgulho, o teu ego. Não seja como Noemi. Vem, vem, vem. Cris, eu preciso de cura nas minhas emoções. Cris, eu não estou dormindo, vem. Cris, a palavra foi para mim, vem, vem. Ah, mas o que vão pensar? Deixa o que vão pensar, é o que Deus pensa sobre você. Equipe de intercessão, vem me ajudar colocando as mãos. Thaís, minha intercessora, já está aí. E nós vamos orar. Vamos passar 5 minutinhos, mas vai valer a pena. Cadeias serão quebradas, cadeias serão abertas. Feche os seus olhos, ora, ora, ora. Ora, Deus, é até hoje. Deus, é até hoje. Alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar